Diz assim: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilane, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém. Inicialmente você pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, aqui você vê um relato como Lucas era detalhado, né? Ele vai dizendo, fulano era isso, Beltrano era aquilo, e ele diz lá no verso 2, sendo Anás e Caifás, sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Quer dizer, isso aí é um detalhe interessante, que Anás e Caifás são os sumos sacerdotes, mas a quem veio a palavra? A João. Anás e Caifás estavam na sinagoga, mas a palavra foi aonde? No deserto. Tem muita gente por aí se iludindo com templos, né? Templos bonitos, multidão. Multidão, então, ilude muita gente, meu irmão. Se aquela igreja não fosse de Deus, não ia crescer tanto. Aí eu digo assim, olha para a Babilônia romana, olha o tamanho disso aí. Vê se tem Deus nesse palco, nesse cenário aí. Só se for o Deus deste século. Então, João Batista, qual era a primeira missão dele? Pelo que entendemos, João Batista, ele está pregando, como ele diz, e muitos entendem, e até os evangelistas, eu entendo um pouquinho mais além, mas em primeira mão, João Batista está pregando um batismo de arrependimento. Tá, mas a história não encerra aí. Não é um arrependimento só comum como o que nós conhecemos. Arrependimento das imagens de escultura, arrependimento da invocação dos mortos, arrependimento, né, da prostituição, do adultério. Não é só isso. João Batista pregou isso também? Pregou, porque a Bíblia diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Então ele encontrou ali muitos gentios, pessoas que não conheciam a lei. Se ele tinha essa missão de caminhar toda a margem do Jordão, ele encontrou pessoas a quem ele pregou essas coisas que eu acabei de mencionar. Mas quando ele está no Jordão, próximo às circunvizinhanças ali, Jerusalém, a nação de Israel, ele não está pregando largai a imagem de escultura e largai a invocação dos mortos, mas está também pregando um arrependimento. Uma coisa é pregar um arrependimento para quem não conhece a lei de Deus, e outra coisa é pregar um arrependimento para quem já conhece a lei de Deus. Nós, cristãos, também nos surpreendemos e temos muitas vezes nos visto em necessidade de dizer, Jesus me perdoa? Sim, mas não é um perdão de invocação dos mortos. O camarada que volta a invocar os mortos, ele nunca conheceu Deus. O camarada que se dobra diante de uma imagem de escultura, ele nunca conheceu Jesus Cristo. Porque nós podemos declarar, desta água não beberemos jamais, doa em quem doer. Amém? Já conhecemos a verdade, não nos curvaremos jamais diante de Tranca-Rua, Maria Mulambo, Maria Padilha, Pombagira, essas coisas assim, isso já era, isso são coisas do passado, nunca mais voltaremos a estas obras. Eu disse, nunca mais voltaremos a estas obras. Pode vir o diabo com toda a força dele, que ele vai ver que nunca mais voltaremos a isso. Então, se alguém tiver que pregar um arrependimento para nós, como João Batista está pregando para a nação de Israel também, não é dessas obras mortas, sepultadas, acabadas. Mas ele pregou isso também? Pregou, porque ele percorreu aquela circunvizinhança todinha. Porém,
O que eu quero ver com você? Eu quero ver com você, irmão, a diversificação do ministério de João Batista. Todos nós já aprendemos, sem dúvida, que João Batista foi a coluna do ministério dele, era a restauração de Israel. Como a Bíblia diz assim, a lei durou até João, mas a graça veio por Jesus Cristo. Então tá bem, a graça veio depois que o Cordeiro de Deus foi entregue. Mas entre João e Jesus, temos um espaço aí, tem uma lacuna. O que é aquilo ali? Aquilo ali é o período chamado de restauração de Israel, entre João e Jesus Cristo. Então, este era o objetivo central do ministério de João Batista. Mas, irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte: os caminhos de Deus, a obra de Deus, não te permite escolher o que vai fazer. Nem quando Deus te chama, você não pode dizer assim, Deus me chamou para isso, então a minha vida vai ser isso até o fim. Não, porque nós já aprendemos que as coisas mudam, e essa mudança é chamada de dispensação. Períodos em que Deus vai tratando com a humanidade de formas diferentes. E aonde está a queda da igreja? É justamente não reconhecer as dispensações. Mudou do tempo de Adão, período da dispensação da inocência, período da dispensação do governo humano, o tempo dos juízes, a dispensação dos reis, depois que Deus instituiu o rei, a partir do primeiro que foi Saul, mudou pela dispensação até do cativeiro, onde Deus continuou tratando o seu povo. Tiveram os grandes ministérios dos profetas, uma dispensação também muito especial. Depois entra a dispensação de João Batista, entra a dispensação da graça. Daqui a pouco entraremos numa dispensação chamada reinado do anticristo. Vem uma dispensação chamada, dentro do reinado do anticristo, de grande tribulação. Depois vem a dispensação da terceira guerra mundial. Depois do arrebatamento da igreja virá a terceira guerra mundial, a chamada guerra do Armagedon. E depois disso vem outra dispensação chamada milênio. E ainda não acabou. Depois o diabo é solto novamente. No milênio ele está preso, é solto. E vem outra dispensação, em que permitirá ao diabo de novo, por um pouco de tempo, reorganizar os seus exércitos para marchar contra Jerusalém, e aí cairá fogo do céu. A falta do conhecimento disto, que é fundamentado e inquestionável, são bases sólidas que não serão removidas, estão na Escritura já determinadas. A falta deste conhecimento fez com que a igreja caísse. A igreja, inclusive uma coisa que a igreja se desapercebeu: o retorno de Cristo. As pessoas ainda hoje estão vivendo como se Jesus, já passou 2000 anos, vai passar mais 2000, 4000, 6000, 8000, 10.000, e a história vai continuar sempre do mesmo jeito. Não vai, não. Antes de 2100, Jesus Cristo já terá pisado no Monte das Oliveiras novamente. Não mais como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas como leão da tribo de Judá, que virá reger as nações com cetro de equidade e as quebrará como vaso de oleiro. Estas são as muitas dispensações, as muitas manifestações de Deus. Eu vou afirmar só mais uma vez: Jesus Cristo voltará antes de 2100. O Senhor nos revelou à minha esposa um sonho interessante. Eu ainda não matei a charada dele por completo. Nós estávamos dentro do carro e ouvia o rádio, apertava um botão e de repente um número era mencionado. E no sonho dizia assim: está aí o ano exato do retorno de Cristo. Só que esse ano exato nos foi dado em parábolas, como mistérios. Mas eu já tenho dito neste lugar: aquele que não vigiar, diz a Escritura, não saberá que dia e hora virá o seu Senhor. Se a Bíblia diz que aquele que não vigia não sabe, isso subentende que o que vigia sabe. Irmão, eu estou buscando. Mas não pense você
que se um dia eu descobrir que eu vou falar, só vou falar se Jesus disser, fala. Porque já teve coisas nesse ministério que Jesus me falou, eu tive que ficar calado durante anos, até Jesus me permitir falar. Agora, estamos buscando, estamos orando, estamos ligados, estamos pesquisando, e no sonho, eu dizia, está aí a volta exata do retorno de Cristo. E Jesus revelava 3 números dessa volta, isso que nós temos que desvendar, que seria o ano exato do retorno de Cristo, foi revelado no sonho como 3 números. Eu ainda não sei o significado. Eu sei o significado individual dos números, pelo que nós conhecemos de numerologia bíblica, mas aquele conjunto de números eu ainda não matei a charada. Mas já apresentei as minhas orações diante do Senhor. Amém? Vamos buscar. Vamos buscar. Por quê? Porque a igreja da última hora terá que ter uma convicção como nunca foi visto na face da terra. Amém? A igreja da última hora vai ter que estar afirmando, ele vem, mas com uma convicção imensa, porque a igreja da última hora vai estar pregando quando o anticristo estiver no poder, e se ela não for muito conhecedora de coisas muito fundamentadas, ela vai se intimidar. Ela vai se intimidar e não vai seguir adiante. Então, eu já falei para vocês, embora eu não esteja contado entre os 7.000, eu deixarei a base para que os 7.000 possam subsistir. A ponto de Jesus já estar nos catucando para revelar o tempo da sua vinda. E não se deixa levar, meu irmão, pelos aqueles doidos que dizem assim, não, daquele dia e hora ninguém sabe. Mentira. Mentira. A Bíblia não diz que do dia e hora ninguém sabe. A Bíblia diz que daquele dia e hora ninguém sabe a não ser Deus. Então alguém sabe. E esse alguém que sabe, se quiser, revela a quem quiser. Amém? Então aquele papo, não, do dia e hora ninguém sabe. Mentira, a Bíblia não diz que ninguém sabe. A Bíblia diz que Deus sabe. E assim como ele revelou para Pedro, e Jesus falou, bem-aventurado és tu, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu, que revelou que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Se Deus tem o conhecimento e pode revelar, se ele encontrar alguém que ele ache digno, entre aspas, esse digno, da sua revelação, ele vai revelar. Então, o que eu quero que você veja é os muitos caminhos que são seguidos aqui por João Batista. Esses caminhos nos ensinam, irmão, nos fazem compreender que quando Deus nos chama para um ministério, nós não podemos nos bitolar. Como você deve ter já encontrado pessoas por aí que Deus tenta arrancar a pessoa para uma outra visão ministerial, e a pessoa diz assim, não, quando Deus me chamou, Deus me apontou esse caminho. E agora ela não aceita nem ouvir mais o próprio Deus. Nem o próprio Deus falando não adianta, porque a pessoa achou que Deus apontou um caminho e ela tem que morrer naquela direção. Isso não faz parte da nossa vida. Quando eu comecei na caminhada do Evangelho, eu não fazia absolutamente nada do que eu comecei a fazer de 10 anos para cá. As coisas mudam. As coisas sofrem transformações. E nós temos que ser pessoas ligadas em Deus na oração para saber o caminho que o Espírito Santo vai nos apontar. Hoje tem pessoas que estão sepultadas dentro de conceitos denominacionais. Quantas pessoas grudadas aí nos programas nossos de rádio, grudadas nos nossos CDs, grudadas na internet, mas dizem assim, não, eu me converti na igreja tal, eu vou morrer nessa igreja. Eu me converti na igreja tal, o que é isso? Falta de entendimento, compreensão das coisas de Deus. As coisas de Deus, elas sofrem mudanças. Deus não é um Deus morto, estático. O universo está em movimento. As galáxias estão em movimento. Tudo cresce, tudo se desenvolve.
E por que o teu ministério tem que ficar parado numa visão única? Se você não atentar para o mover do Espírito Santo, é o que você vai fazer. Deixar que o teu ministério fique sepultado. Olha como começa o ministério de João Batista. Ele diz, percorreu, verso 3, toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista está pregando segundo o que está onde? No livro do profeta Isaías. João Batista então é parte de quê? Da Escritura. Você aceita isso de que você é parte da Escritura? Você aceita que o projeto de Deus com a sua vida foi te incluir dentro da Escritura? Isso entra na sua cabeça que você possa ser parte da Escritura? Ou você acha isso grande demais? Muitas pessoas têm sido sepultadas e perdido os seus ministérios porque não aceitam a ideia de que elas são parte de um movimento profético, poderoso, espiritual. Elas não aceitam isso, elas não conseguem entender que Deus traçou um plano. Quando Deus determinou a Escritura, quando Deus determinou o universo, Ele incluiu você dentro deste projeto tremendo e poderoso. Muitos não entendem isso, a mente está completamente fechada, completamente obstruída. João Batista está numa situação em que o escritor Lucas aqui está escrevendo e mostrando reconhecimento, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Quem era a voz do que clama no deserto? João Batista. E você, o que Deus tem contigo? Qual o projeto de Deus com a sua vida, irmão? Sabia que um dia você vai olhar para dentro da Escritura e vai ver você? Quer ver você? Você já está por aqui, ó, em algum canto. Ó. Quem são esses que transtornam a terra? Quem são esses que desafiam os reis? Foi dito lá. Quem são esses que não se curvam a nenhuma lei? Não é você que está aqui dentro da Escritura? Não foi dito isso para Pedro, Paulo, Tiago e João? E você está incluído nisso? Ou você se curva a alguma lei que não seja a Bíblia? Vou seguir mais um pouquinho adiante. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo, temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que até destas pedras Deus suscita filhos a Abraão. Olha o mover do ministério de João Batista. Quem é que tinha por pai Abraão? Uma classe religiosa, uma nação. João Batista começa pregando um arrependimento, ele percorre toda a circunvizinhança, daqui a pouco ele está pregando aonde? Para a nação de Israel. Então ele sai de estar pregando apenas para ímpio, ele começou o ministério dele provavelmente lá, para as pessoas distantes, até que a notícia dele chegasse a Israel. Mas primeiro ele está tendo um tratado com a circunvizinhança, uma multidão. Será que João Batista podia dizer, eu estou pregando aqui o arrependimento para esse povo e acabou a história? Não, daqui a pouco vem os judeus, vem os que têm a lei. João Batista começa a perceber que o ministério dele está mudando, está recebendo uma nova direção, e o Espírito Santo começa a dar a ele uma palavra para atingir aos judeus. Olha, não adianta dizer temos por pai Abraão, tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Aí ele diz,
O machado está posto na raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Que linguagem é essa? Essa linguagem de João Batista não foi usada no começo, quando ele pregava para o povo que ia às margens do Jordão. Aquelas nações gentílicas não poderiam ouvir essa linguagem, porque eles não compreenderiam. Então, a linguagem de João Batista mudou, porque agora ele está falando de um jeito com alguém que vai entender. Irmão, seu ministério vai sofrer mudanças. Você começa pregando sei lá para quem, mas daqui a pouco você está pregando para outras pessoas diferentes, outras classes. João Batista segue e diz assim: e a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondeu ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Quero lembrar você que esse texto aqui pode e provavelmente está fora de sincronia, as narrativas deles não estão em cronologia. Mas João Batista dá uma palavra aqui, que palavra é essa? Repartir alimento, repartir veste, que palavra é essa? É uma palavra social. O ministério de João Batista, ele recebeu até uma palavra do comportamento das pessoas. Você tem 2 túnicas? Reparte uma com quem não tem. Você tem alimento? Faça da mesma maneira, reparta com quem não tem. Então, a missão, você vê que o ministério de João Batista, ele vai pegando várias situações. Segue mais um pouquinho. Verso 12. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? Chegaram quem? Publicanos. Você sabe quem são os publicanos? Seriam aqueles que cobravam impostos, seriam tipo governadores nomeados por Roma. E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Então ele tem uma palavra também para os publicanos. Segue mais um pouquinho. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Você vê quantas classes vão chegando diante de João Batista? E o ministério dele tem que ter palavra para todo mundo. Agora, por que o ministério de João Batista tinha palavra para todo mundo? O ministério de João Batista, ele tinha palavra para todo mundo, porque o prumo do ministério dele é restauração. Aí vem a classe de soldado. Ele tem que restaurar o conceito dos soldados. Vem a classe dos filhos de Abraão, a classe religiosa. E os religiosos verdadeiros. Ele tem que restaurar. Vem os cobradores de impostos, aqueles que estão ligados entre o tesouro nacional e o povo. E ele dá uma palavra para esses. Vem o povo comum, ele diz assim: olha, reparta aí as vestes, reparta o alimento. E vai mudando. Irmão, e o objetivo dessa noite é deixar você entender que você não tem um ministério. Você precisa obedecer a Deus com aquilo que Ele traçar para a sua vida. É muito mais do que um simples ministério, como muita gente imagina por aí. Ah não, Jesus me chamou para curar os enfermos, meu negócio é curar os enfermos. De repente Jesus quer fazer coisas diferentes e a pessoa não aceita. Curar enfermo? Puxa vida, como eu já orei por enfermos. Já fui até em hospitais. Como é bom você olhar e ver os enfermos curados depois de uma oração. Você orar num dia e no dia seguinte a pessoa chegar e dizer assim: sumiu o problema, sumiu o caroço. Libertação é um ministério glorioso, sim. Como é bom você orar pelas pessoas, as pessoas dizem assim: olha, eu vi a sombra sumir.
eu vi a sombra sair, eu vi isso, eu vi aquilo, eu fiquei liberto, passou a dor, passou aquilo outro. Tudo isso é maravilhoso. É uma coisa gloriosa, irmão. Mas não pense que você vai viver só naquilo, porque você tem que todo dia obedecer. Sabe o que é obedecer? João Batista, percorre aí. Ah, encontrou um gentio, prega para ele. Prega o quê? Isso, isso e isso. Agora vem os judeus, prega isso, isso e isso. Vamos fazer uma oração nesse momento? Vamos orar a Deus. Eu quero pedir para você se ligar com Deus nesta hora. Deus vive poderoso. Há poder no teu sangue, Deus. E não tem como o diabo se esconder de nós, Senhor. Porque nós subjugamos as obras das trevas e jogamos por terra, ó Deus, todo o poderio de Satanás. Nenhum mal nos pode suceder, nem praga alguma pode chegar à nossa tenda. Nós somos teus servos e os servos que desafiam as obras do diabo. Sabemos, ó Deus, a cobertura do sangue que está sobre nós. Mas muitas vezes, Senhor, o nosso eu quer falar mais alto. As nossas concepções, ó Deus, querem sobrepujar a tua ordem. Mas nesta noite, Deus, nós queremos que penetre na nossa mente a unção de que nós somos servos. E um servo hoje pode receber uma ordem, vai lá e faz isso. Quando tu voltar eu te direi outra ordem, vai lá e faz aquilo. Quando tu voltar eu te darei outra ordem, faz aquilo outro. E quando tu voltar eu te direi, vai para o norte. Quando tu voltar eu te direi, vai para o sul. Quando tu voltar eu te darei novas ordens. Isto é ser servo, Deus. Vai lá e prega para os gentios. Quando tu voltar eu te mando pregar para os judeus. Quando tu voltar da pregação dos judeus eu te mando pregar para os magistrados, para os publicanos. Quando tu voltar eu te mando pregar para os advogados. Quando tu voltar eu te mando pregar para os juízes. Quando tu voltar tu vai pregar para o governador. Quando tu voltar tu vai pregar para os soldados. Queremos aprender a ser servos nessa noite, Deus. E tem mais, o soldado é igual ao juiz. E o juiz é igual ao soldado. Porque diante de Deus, importante é o sangue de Jesus Cristo. Todos são iguaizinhos. Isso que tem que penetrar na sua mente, irmão, para você poder ir adiante. Não ouses usar, meu irmão, um espírito diferente para cada um. Isso não é contigo. A palavra vem do alto. A palavra vem de Deus. Deus, tu quer que eu pregue para quem? Prega para aquele mendigo debaixo da ponte. Vai lá e fala com ele numa boa. E agora, Senhor, para quem tu queres que eu pregue? Prega para aqueles juízes, para aqueles advogados, para aqueles promotores. Qual é a palavra, Senhor? É a mesma, afiada de 2 gumes. É isso, irmão, que tem que penetrar no teu espírito. Não ouses ficar com medo de homens. Houve uma mensagem aqui onde aparecia 3 vezes no texto a palavra não temais. Você lembra? Se o teu medo ainda está subsistindo, se tu ainda está fazendo acepção de pessoas, meu irmão, corrige-te rápido, muito rápido. Deus está procurando pessoas para testemunhar da sua soberania. Mas muitos ainda têm medo. Não use uma palavra para o mendigo e outra palavra para o juiz. A alma que precisa da palavra de Deus é igual e a palavra é uma só. Por isso, irmão, qual o seu ministério? Nós não temos ministério nenhum, nós somos servos, dispostos a obedecer, dispostos a nos render.
Se Jesus disser, vai, Jonas, pregar em Nínive, nós vamos. Mas se disser, Jeremias, vai para a porta do templo, nós vamos. Se disser, João Batista, salta na frente da carruagem e diz, Herodes, tu és um adúltero, salta e diz. Esse é o teu ministério, meu irmão. Obedecer, ouvir Deus e executar as palavras de Deus. Esse é o teu ministério. Jeremias, prega na praça. Está na praça. Jeremias, prega na porta do templo. Está na porta do templo. Jeremias, prega lá no alto, no pináculo do templo. Prega onde Deus mandar. Senhor Deus vive e poderoso, Criador dos céus e da terra. Está escrito, derramarei água sobre o sedento. Sonda, Deus, vê se tem sedentos nesta noite. Vê se tem aqueles, ó Deus, que querem receber o teu poder. Ó Deus, obrigado por esse grande dia que o Senhor está preparando. Obrigado, Deus. Minha alma te engrandece, meu espírito se alegra em ti, Senhor. Porque, ó Deus, nunca mais os servos do diabo ousarão mexer com a tua igreja nessa terra. Obrigado, Deus. E agora, Senhor, prepara o teu povo para testemunhar diante de quem quer que seja. Porque tem uma palavra sobre nós, debaixo da tua asa. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros. Você quer receber de Deus um ministério, irmão? Você quer receber de Deus uma ordem? Você quer receber de Deus uma palavra? Deus vai te dar uma palavra para você ir para o norte, mas quando você voltar da missão, Ele te dará outra palavra para você ir para o sul. Quando você voltar, Ele te dará outra palavra e tu vai para o leste. Quando você voltar, Ele vai te usar nos 4 cantos da terra. É nos 4 cantos da terra. E tem mais, você não vai precisar ir fisicamente, não. Ele está preparando tudo. Porque quem opera não é a nossa presença, é a palavra dele, o Espírito dele. Por isso, irmão, oração, clamor, busca, direção. Não perca a oportunidade de lançar a palavra, a espada do Senhor. Seja, vou dizer bem claramente, na cara de quem quer que seja. Tenha o título que tiver, seja confeccionado pela faculdade que for. Quem tem canudo de faculdade não é mais importante que mendigo que mora debaixo de viaduto. Aleluia! Louvado seja o teu nome. E eles verão que a palavra é uma só. É espada de 2 gumes. É chicote para quem precisa de chicote. É manto para quem precisa de manto, mas é palavra que vem do alto e que salta pela boca dos valentes. Qual é o teu ministério, irmão? Faça como eu fiz um dia, irmão, e não sabia onde ia dar a história, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Quando muitos perguntavam, qual é o teu ministério? Eu dizia, eu não tenho ministério nenhum. Aquilo que o Senhor me mandar fazer, eu farei. Muitos têm por aí, eu tenho ministério, e sepultaram os seus horizontes espirituais. Vamos falar com o nosso Deus então, em nome de Jesus. Quero convidar você a nós clamarmos em nome de Jesus. Deus já tem revelado muitas coisas nesse ministério. Feitiçarias e bruxarias feitas contra nós. Mas nós somos servos. E Jesus nos tem dado uma ordem.
vai e desfaz as obras do diabo. Sobre tua tenda Aleluia! não vale encantamento. Louvado seja Deus! Sobre tua tenda, Israel, não vale encantamento. Deus de Israel! Quando Jesus quer curar os enfermos, Ele me dá uma ordem. Hora que eu vou operar. Quando Jesus quer me dar outra ordem, desfazer as obras do diabo, Ele me dá uma ordem. E Ele diz: pisa que eu esmiuço. Aleluia! Quando Ele quer convencer, Ele me dá a sua ordem. E Ele convence. Aleluia! Quando Ele quer abater, Ele me dá a sua ordem. E Ele abate. Santo! Deus dos crentes! Reina Deus! Aleluia a Deus. Quem quer receber uma ordem de Jesus nessa noite? Mas ela é a ordem que o Senhor quer e não a que você espera. Aleluia a Deus. Nós ainda vamos clamar, mas louve assim. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me. A tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti, então usa-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Que Deus tremendo! Certo alvo eu. Que Deus vivo! Que Deus vivo! Santo, santo, santo! Usa-me como um farol. Se Ele quer iluminar, Ele te usa como um farol, como ponte sobre as águas, como abrigo, como flecha. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Este louvor ensina muito. Quero ser usado da maneira que te agrade, Senhor. Usa-me como ponte, Senhor, para ajudar alguns a atravessar. Usa-me como farol, Senhor, para iluminar a noite de alguns. Usa-me como abrigo, Deus, para livrar do frio os que necessitam. Mas usa-me como flecha, Deus, para abater os soberbos e mostrar quem é que manda.
da maneira que tu queres, Deus. Tu não precisas só de farol, tu não precisas só de abrigo, Deus. Tu não precisas só de ponte, Deus. Tu precisas de flecha também. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Sonda-me, sonda-me, quebra, transforma-me, enche-me, sonda-me, sonda-me, transforma, enche-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Você quer ser usado da maneira que agrade a Deus. É muito bom ser usado como abrigo. É tão satisfatório livrar alguém do frio, ajudar o semelhante, o próximo, como é maravilhoso. Nos dá uma autossatisfação de poder ser útil na vida de alguém. Matar a fome do próximo é maravilhoso. Como é maravilhoso. Ser usado como um farol é muito gostoso. Iluminar os olhos de alguém, mostrar a verdade para alguém. Ouvir coisas, irmão, como as que eu tenho ouvido. Um grupo muito grande em Santa Catarina mandou um e-mail dizendo: nós agradecemos todo dia a Deus por ter colocado esse tal pastor Tupirani na nossa vida. Irmão, isso é bom demais. Isso consegue quebrantar o teu ser e dizer: obrigado, Deus. Eu tenho sido um farol. E não sou só eu, irmão, porque a obra que eu faço porque vocês têm contribuído nesta obra. Eu digo: Deus, obrigado pela geração Jesus Cristo, uma geração de valentes confiados na Tua palavra. Como é bom ser um farol! Como é bom ser uma ponte para que alguns possam mudar a sua vida saltando de uma margem para outra, sem correr risco de se afogar nos rios. Como é bom! Agora, irmão, vou te dizer uma coisa que não é bom: ser usado como flecha e ver alguém que você gostaria de ver de pé, ver abatido pelas flechas que você lançou. Mas esta é a vontade do Senhor. Vai, cavalo do norte, vai, cavalo do sul, vai, cavalo do leste, vai, cavalo do oeste, vai aos quatro cantos da terra.
que seja pela vida, Ele tem que ser glorificado. Vai! Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, diga agora que você entende, como um farol, como um farol, como abrigo, como flecha. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Meu Deus, meu Deus, tem um tom diferente para você. Tem o tom da marcha. Marcha de guerra. Estamos entrando em um período que mais serão os abatidos do que os levantados. Mas seja feita a vontade do Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, como um farol que brilha à noite. Como Deus vive verdadeiro, único e soberano Senhor. Se o Senhor nos trouxe uma lição nesta noite, ó Deus, que ela penetre ao nosso espírito e fique armazenada, de maneira que no amanhã os teus propósitos possam ser cumpridos, Deus. E nós cremos, Deus, que não podemos nos obstinar a nada, porque todo dia o Senhor tem uma ordem nova para nós. Ao servo cabe obedecer. A seara é muito grande, Senhor. Os obreiros, os ceifeiros são muito poucos. Então pode ser que o Senhor precise de um obreiro para muitas funções.
Pode ser que o Senhor precise de um obreiro, tanto para juntar, quanto para espalhar. Pode ser que o Senhor precise do mesmo obreiro, tanto para levantar e erguer, quanto para abater. O Senhor pode precisar de um obreiro para iluminar, dignificar, mas também do mesmo obreiro para envergonhar, para abater. Em todas essas coisas nós suplicamos, ó Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Deus amado, Deus vivo e poderoso, queremos te glorificar, pois não conhecemos o teu propósito amanhã, Senhor, porque a nós cabe o obedecer hoje, e hoje nós queremos dizer ousadamente: fala, Deus, que o teu servo ouve e obedece. Quanto ao amanhã, Senhor, está nas tuas mãos, e está escrito que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O amanhã se levantará, se o Senhor assim o permitir. E se ele se levantar, ó Deus, o nosso amanhã está garantido, porque mesmo que não haja amanhã, o nosso Deus vive e reina para todo sempre. Assim recebe a honra, a glória, louvor e adoração. Capacita-nos, ó Deus, a compreender os teus mistérios e a tua palavra. Domina e reina sobre nós, de maneira que a nossa palavra seja realmente sim, sim, não, não, dentro dos teus projetos, porque o que passa disso é de procedência maligna, Senhor. Assim toma o teu povo nas tuas mãos. Continua a ministrar aos nossos corações como aqueles no caminho de Emaús, e dia a dia nos conduzas, ó Deus, ao centro da tua vontade, para que o teu nome seja glorificado. Que não sejamos guiados, ó Deus, por palavras humanas, nem pelas nossas próprias emoções, nem por influência de homem algum, nem de absolutamente nada, nem ninguém, mas que verdadeiramente o teu Espírito conosco na intimidade do quarto trate e nos conduza aos teus propósitos e princípios, e assim seja o teu nome santo glorificado. Leva o teu povo, pois, na tua graça, na tua paz, ó Deus, debaixo das tuas onipotentes asas, porque há uma palavra que diz que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Por isso, debaixo desta palavra, despede o teu povo, em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, nosso Salvador, grande amor de Deus, nosso Pai, as doces e preciosas consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem ser usados, mas da maneira que Deus quer. Aqueles que assim desejam, declaram: pois a vitória é nossa. Aleluia. Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Vamos em paz em nome de Jesus. E diga para ele: seja usado da maneira que Deus quer.